Olá, minha gente, estamos chegando aqui mais uma vez, olha só, hein? Para dizer para você que não é tão fácil quanto parece, mas é quase sim, é quase um passe de mágica para a gente poder aprender português. E hoje o nosso assunto é muito bacana, né? Num passe de mágica, nós vamos conversar aqui a respeito de uma classe gramatical muito importante no nosso estudo, que é o pronome. O pronome é uma palavra que sempre aparece nos concursos, sempre aparece nas avaliações. É sobre ele que hoje vamos conversar, né? Afinal de contas, o que é isso? O que é um pronome e que função que ele tem na língua portuguesa? O pronome é uma classe de palavra que tem por função substituir um nome ou acompanhar esse nome, né? Se eu falo, por exemplo, que ele é feliz, esse ele é alguém, estou no lugar do nome, ou se eu digo, por exemplo, que esta caneta é azul, o esta está acompanhando a palavra caneta, não é? Então, o pronome é uma palavra que tem por função acompanhar ou substituir. Vamos direto ao ponto? O pronome pode ser dividido em algumas classificações. Por exemplo, o pronome chamado de tratamento. É o caso de você, senhor, senhora, né? Tem pronomes usados em ocasiões mais especiais, por se dirigir, por exemplo, a um juiz, ao chamar de meritíssimo, por exemplo, na universidade com reitor, de magnificência, né? Então, tratamentos mais específicos, uma lista grande e legal aí dos tratamentos. Tem aqui na tela para você uma porcentagem deles, né? O relativo é aquele que vai juntar uma frase a outra. Você pode chamar esse que de o qual a qual, os quais e as quais. Pronome cujo, cuja, por exemplo, também são relativos, né? O livro que comprei, ótimo. O livro o qual comprei, ótimo. O qual comprei é um pronome relativo, portanto, né? O pessoal, nós temos dois grupinhos. O caso reto, como eu, tu, ele, nós, né? O pronome do caso oblíquo, como me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Caso reto e caso oblíquo. Caso reto praticando a ação. Por isso, a língua padrão não se diz, por exemplo, vi ele, mas vi o. Encontrei ele, mas encontrei o. Porque o ele não é um agente, né, nesse caso. E só pode se usar o reto, que é o ele, no caso, sendo agente de uma estrutura frasal. O pronome demonstrativo é localizar um elemento no espaço, no tempo, por exemplo, ou no próprio texto. Eu direi, por exemplo, que esta caneta, não tem uma caneta por aqui agora, esta caneta próxima a mim, esta com T, perto de mim. Mas direi que essa caneta perto de alguém, né? Será um pronome demonstrativo indicando onde é que ela está. Esta perto de quem fala, essa perto de quem escuta, é o pronome demonstrativo. O possessivo, o nome já nos diz, indica posse, quando eu sou dono de alguma coisa, como meu, minha, teu e tua, seu e sua. Os indefinidos, também por próprio nome por definição, são aqueles que indicaram algo que é indefinido, mais, menos exato, mais vago, né? É o caso de algum, de alguém. Se eu disser para você que alguém chegou, não se sabe quem é esse alguém que está chegando, né? O interrogativo usado em perguntas, não é? Quem está aí, por exemplo, quem chegou, que aconteceu. Pronomes são essa classificação. Fique atento ao uso do pronome oblíquo quando você tem, por exemplo, a terminação de um som nasal como on, como ão, né? Você precisa colocar esse pronome com a letra N. Então, se eu direi que essas flores são minhas, eu direi põe-nas. Não é põe-las, tem põe-as, é põe-nas com N de nariz. Quando terminar com R, com S ou Z, eu usarei o lo, lá, los e las. Terminando com R, S ou Z, eu usarei o lo, o lá, o los e o las. Vou encontrar alguma coisa, vou encontrá-lo, vou praticar um esporte, né? Capoeira é um esporte, vou praticar lá. E não praticar lá, por exemplo, se alguém escrevesse assim, acento sempre na sílaba anterior quando terminar em A, em E e em O. Né? Lembrando também do pronome na sua colocação pronominal. Quando você tiver o pronome antes do verbo, chamaremos de próclise. O verbo está aqui, que incomodam. Esse mês está antes, a próclise apareceu. A ínclise é quando ele vem depois do verbo, é o caso de amem-se uns aos outros. O verbo é amem, eu coloquei esse se depois. E a mesóclise, que é o pronome colocado no meio do verbo. Por exemplo, procurar-me-iam. Olha que chique, que linguagem linda. Procurar-me-iam, mesóclise, na colocação do pronome, não é? Só chamar a atenção, então, de vocês para uma questão como essa, por exemplo, em que você dirá, por favor, passe-me caneta que está aí perto de você. Se é perto de você, eu vou dizer que é essa caneta, não é? Porque esta com T que está aqui não serve para eu desenhar praticando a ação. Boa aula, até a próxima, estudem juntos, tchau!